se vocês tivessem compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício. Mateus 12, versículo 7. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 2, versículo 23. Porque eu li aquele versículo 7 do capítulo 12 de São Mateus, onde Jesus diz: se vocês compreendessem o que significa eu quero a misericórdia e não o sacrifício, vocês não condenariam esses homens. É o mesmo evangelho, só que um na colocação de Marcos e outro na colocação de Mateus. No evangelho de hoje é aquele que Mateus também narrou e que eu usei o último versículo para abrir esse vídeo. Do versículo 23 do evangelho de hoje até o versículo 24, vai falar que os discípulos de Jesus e Jesus começaram a passar dentro de uma plantação de trigo. E por estarem com fome, os discípulos começam a colher algumas espigas de trigo para abrir, debulhar e se alimentar. Então os fariseus disseram a Jesus: vês, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. O que não era permitido fazer no sábado? O trabalho. De fato, Deus havia dito que o sábado deveria ser honrado como o dia do Senhor e que o homem não deveria trabalhar naquele dia. Deveria ser todo dedicado ao Senhor. A partir do versículo 25 até o versículo 26, Jesus dá um exemplo para os fariseus a respeito do seu antepassado Davi, dizendo: vocês também não ficaram sabendo ou não leram bem as Escrituras, como Davi e os seus companheiros que fugiam do rei Saul. Estando eles com fome, eles entraram no templo de Deus e Davi pegou do pão que era oferecido a Deus e somente os sumos sacerdotes poderiam comer, e ele comeu e deu aos seus amigos, e nem por isso ele ofendeu a Deus. A partir do versículo 27, Jesus diz: e Jesus acrescentou: o sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Meus amados irmãos, existia a lei de Deus, mandamento de Deus era guardar o sábado. E os preceitos humanos tinham sido agregados neste mandamento de guardar o dia do Senhor. E os preceitos humanos iam sendo agregados. Inúmeras coisas foram colocadas de que não se podia fazer no sábado, em nome do mandamento de Deus. Só que Jesus deixa muito claro que a misericórdia, o amor, para salvar uma pessoa, é superior a todos os agregados de costumes e preceitos humanos que foram postos no preceito divino de guardar o sábado. E Jesus, nesse mesmo evangelho, nessa mesma situação, sendo narrada por São Mateus, vai dizer: se vocês compreendessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, vocês não condenariam estes homens que estão em falta. Então Jesus estava dizendo para os fariseus: se vocês tivessem um coração misericordioso, vocês iriam perceber que esses homens estão quebrando alguns preceitos humanos que foram agregados no mandamento divino, porque estão passando fome, porque estão necessitando comer.
assim também fez Davi, vosso pai. E mesmo assim, Davi não foi condenado pelo Senhor. Veja o que diz Jesus. Versículo 25, melhor, 26. Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu dos pães oferecido a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães. Então veja, Jesus usa um exemplo dos antepassados para dizer: não importa quais são os preceitos humanos, a misericórdia, o amor está acima de tudo. São Paulo vai dizer que cumprir o amor é cumprir a misericórdia. Toda lei se resume no amor, disse São Paulo. Jesus, no capítulo 7 de São Mateus, versículo 12, vai dizer: tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro a eles. Nisso se resume a lei e os profetas. Ou seja, tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, eu devo fazer para o outro. E Jesus disse que aí se resume a lei e os profetas. Meus amados irmãos, peçamos ao Senhor no dia de hoje a graça de termos um coração misericordioso, porque Jesus disse: bem-aventurados os que têm misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão de Deus a misericórdia. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor nos dê um coração misericordioso.